ao nosso estudo de hoje. De Jesus e o olhar misericordioso de Maria de Nazaré aqueça os nossos corações. Eu fico imaginando a alegria da espiritualidade de nos ver assim, congregados, unidos, porque tem irmãos de várias casas espíritas aqui, e que certamente eu lembro de uma passagem da vida do benfeitor Chico Xavier. Ele fora convidado a fazer uma palestra numa casa espírita na cidade de Araxá, que era relativamente próxima a Uberaba, e a casa estava completando 10 anos. Como ele tinha feito a palestra de inauguração da casa, os dirigentes propuseram que ele fosse lá para comemorar os 10 anos de fundação da casa. E ele falou com o presidente, que foi, a diretoria foi lá em Uberaba, convidaram, e ele falou assim: eu vou sim, com alegria, mas eu gostaria que não se divulgasse para ninguém a minha ida, porque as pessoas, no ímpeto de me fazer a caridade da presença, pode aglomerar muita gente, então, por favor, não fale para ninguém. E o dirigente se comprometeu, junto com a diretoria, de ninguém falar, comentar, expandir na cidade a visita de Chico, e voltaram para Araxá felizes, porque a palestra seria daí a 3 meses. E o dirigente chegou em casa, virou para a esposa, que não foi na caravana, falou assim: olha, Chico aceitou o convite, mas ele pediu para não falar para ninguém. Ela: tá bom, meu amor, não vamos falar. E assim também os outros diretores deram a mesma orientação para as suas respectivas esposas, familiares. E quando chegou o dia do Chico ir a Araxá, tinha 3.000 pessoas esperando a chegada dele. Ele falou: minha Nossa Senhora, eu pedi para não falar para ninguém. Adelino Silveira, que estava ao lado dele, falou assim: Chico, mas aqui tem o João, tem o Manel, tem a Cristina, tem a Rosângela. Ninguém veio. Ninguém não veio, porque você pediu para não falar com ninguém. Então eles falaram com pessoas, mas ninguém tem o nome de ninguém. Então por isso que está todo mundo aqui. E aí o Chico falou assim: mas por que tanta gente assim? Aí Adelino falou assim: é que eles estão com uma saudade danada de Jesus. E somos nós aqui. Uma saudade inesgotável de Jesus na figura do seu missionário Bezerra de Menezes, daqueles que fundaram essa casa de amor, de luz e de caridade. O que nós pretendemos fazer hoje é alegrar os nossos corações com a certeza que, como disse Jesus para Marta, que nós sejamos Maria por termos escolhido a melhor parte. E não que sejamos melhor ou diferente de ninguém, pelo contrário, é que a nossa necessidade é tanta, mas tanta de Jesus, que todos os momentos que nos for possível dele ouvirmos falar, nós colocamos nossas atenções para que escolhamos realmente no nosso íntimo essa presença, essa vida, e vida em abundância que Jesus representa para todos nós. A proposta de falarmos sobre a casa espírita, o lugar de caridade, invariavelmente começa pelos ensinos, pelas orientações de Jesus. Já havia passado o drama do Gólgota, Jesus já tinha se materializado em diversas situações para os discípulos. Pedro estava em Cafarnaum, no entardecer, olhando o lago de Genezaré, e ele vira para seu irmão André, mais Tiago e João, os Boanerges, os filhos do trovão, como era conhecido, e Pedro fala: vou pescar. E os outros 3 falaram: também vamos. Entraram no barco ao anoitecer, e durante a noite toda lá lutaram na pesca, e quando o barco estava retornando à margem, Pedro olha que tem um homem sentado lá à margem, uma pequena fogueira acesa, e Pedro fica intrigado pelaquela hora do amanhecer, já alguém ali naquela posição de como se estivesse esperando quem aportasse do lago, da pescaria. E o homem grita lá da areia: tendes o que comer? João olhou e falou: é o mestre, é Jesus.
Pedro, tirando a túnica, passou um pano sobre a cintura e se jogou na água, nadando, abraçadas fortes, os outros discípulos remando, porque diz o Lucas que o barco estava a 30 braçadas da praia, uma distância relativamente curta. E quando Pedro chega à areia, vê Jesus sentado com aquela fogueira acesa, um peixe assando, e Pedro se extasia com aquela cena, senta ao lado dele e eles começam a conversar. Jesus levanta, pega Pedro pelo braço, vai andando e fala assim para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro sentiu tanto amor naquela pergunta que o coração de Pedro se confrangeu. Por quê? Porque Jesus apresentava a Pedro um amor diferente desse que nós entendemos. Era um amor dissociado de posse, de querer, de ter, de agarrar, de reter, de dominar. Era um amor que os gregos chamavam de ágape, aquele amor pleno. Como diz Paulo de Tarso na Epístola aos Coríntios, capítulo 13, o amor que não se ensoberbece, que não obriga, um amor que tudo aceita. E quando Jesus fala: Pedro, tu me amas? Pedro fala assim: Senhor, não te amo da forma que tu me amas, pois a minha fragilidade é grande. E Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. Anda mais um pouco. Jesus olha para os discípulos sentados lá à beira da fogueira, e Jesus fala assim: tu me amas mais do que eles? Ou seja, o amor de Pedro era o suficiente para o diferenciar dos outros discípulos. Pedro, com o coração apertado, fala: Senhor, eu ainda te amo daquela forma do irmão, fraternidade, que os gregos chamam de filo, o amor filo. Jesus anda mais um pouco e fala: Pedro, tu me amas? Pedro chorou, porque ele não conseguia devolver a Jesus aquela intensidade daquele amor, que era um amor tão purificado a ponto de perdoar Pedro por ter o negado 3 vezes. Era um amor que em momento nenhum Jesus questionou ele porque que ele andou em caminhos tortuosos após a negativa, até que retornasse ao Calvário para se render ao olhar misericordioso de Jesus, que nenhum de nós condena. E Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? E Pedro diz: não, Senhor, ainda não te amo. Apacenta minhas ovelhas. E Jesus retornou à espiritualidade, Pedro voltou à vida diária, e Pedro ficou com o apacenta minhas ovelhas retumbando na sua mente diariamente. Chega um certo dia, Pedro vira para os seus irmãos e os discípulos falam: vou para Jerusalém. Porque se o Mestre deu o seu maior exemplo de amor por cada um de nós, lá na cidade santa, então também eu irei para lá, porque lá iniciarei o meu apostolado de amor ao Cristo. E ele, recolhendo as suas economias, a sua família, foi para Jerusalém, e na estrada de Jope, que ia para o porto de Jope, ele comprou uma casa com muita necessidade de reforma, e ali ele estabeleceu que seria a casa do caminho. Não seria a igreja do caminho, o templo do caminho, mas a casa do caminho, porque Jesus ensinou a todos nós que quando quiserdes orar ao Pai, não precisa ir ao templo, ao campo, na sinagoga, vá para o silêncio do teu quarto e lá orarás ao Pai, e Ele que vem em secreto vos dará o necessário para a subsistência. Então Pedro falou: eu tenho que fundar uma casa. Eu tenho que organizar um local onde os irmãos que aqui vierem se sintam abraçados, acolhidos nesse sentimento de família. E Pedro institui o primeiro centro espírita que se tem conhecimento na humanidade terrena. Porque naquela casa simples e humilde era estabelecido que toda noite seria lido e comentada as anotações de Mateus acerca dos feitos de Jesus. As anotações de Mateus ainda tímidas. E fala-nos Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, que as anotações de Mateus começaram a se difundir entre os participantes da Casa do Caminho no ano de 34. Jesus havia expirado na cruz no ano anterior, de 33. E aí os discípulos se uniam e
e cada um relembrava uma passagem de Jesus, porque, como diz João, evangelista, na sua carta, na sua primeira carta, João fala: se fosse anotado todas as palavras e feitos de Jesus, não haveria biblioteca para conter tamanha quantidade de livros. E é tão verdade, é tão absoluta essa afirmação de João, que até os dias de hoje, passados 2000 anos, continuamos a falar dos feitos e das palavras de Jesus, que representa tantas coisas para o nosso coração. Quem de nós não já se encontrou na condição da mulher adúltera, a culpada, apontada como pecadora, e encontramos em Jesus a mão que nos levanta depois de uma queda moral, dizendo: eu também não te condeno, levanta, segue teu caminho e não pegue mais. Quantos de nós estávamos cegos em busca do ouro perecível da matéria, que não estávamos ainda entendendo qual era a mensagem de Jesus, precisávamos de que Ele lavasse os nossos olhos depois de cuspir na terra, fazer uma massa lodenta, passar nos olhos, e nós que éramos cegos para as coisas espirituais, começamos a ver que as nossas necessidades estão muito além do arroz e do feijão. Quem de nós não éramos salteadores na rua, tirando proveito das nossas condições físicas ou intelectuais, que não necessitamos ouvir da voz amorosa de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Quem de nós não estávamos chaguentos, com cânceres na pele, que todos fugiam da gente como se fôssemos seres contagiosos e certamente levaríamos eles à morte, senão pela quantidade do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que não aceitávamos viver em comunidade. E Jesus, passando a mão em cima da nossa lepra moral, Ele nos liberta e propõe que levemos essa oportunidade de amor, de confiança, de saúde moral, aonde tivéssemos que transitar. Todos nós precisamos do olhar amoroso de Jesus. Mas foi necessário passarem-se 18 séculos para que a humanidade entendesse que Deus e Jesus não habita em construção feita pelos homens, como fala Moisés lá em Êxodo, após receber as tábuas da lei, e Arão construiu uma tenda, que era a tenda do Senhor, e ele falou: Arão, não ouviste ainda a palavra do Senhor, que vem como um vento, como uma trovoada, e não localizada numa construção tão simples? Podemos utilizar essa tenda para que nos unamos para cumprir a vontade de Deus, mas jamais reter a grandiosidade do Senhor, de tudo e de todos, num espaço tão minúsculo como uma tenda, uma casa, um centro espírita. Por diversas oportunidades nós tivemos dificuldade de compreender o que significa uma casa santa, santa casa. Pode botar para mim, Roberto, por favor? Aqui, nesta casa me encontrei, entrei, e aqui dentro vi saída. Quem sabe tanto? Quem sabe tanto? Sim, e nessa casa de amor, que as benesses do amor cicatrizavam minha ferida. Depois de muitos passos, estudo virado a paciência, ele cai em mim, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse povo espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas peças, anestesiado a fé, ele cai em mim. A casa quando é santa é
quanta luz, as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, ele caiu em mim. A casa quando é santa é gosto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, levando sementes pra amar, frente de serviço, para todos levantar, pronto atendimento de Deus, por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, deitado em mim. Toda casa quando é santa é gosto de emergência, hospital de alma. Toda casa é santa. E quando a gente. Tem um ditado, né? Que Chico sempre usou, né? Para explicar algumas situações. Chico falava que barriga cheia, goiaba tem bicho. Né? Uma expressão antiga, o pessoal da antiga conhece. Que quer dizer o quê? Que quando eu estou bem, nos aspectos que eu relaciono como estar bem, que normalmente está associado ao aspecto físico, material da vida cotidiana, aí eu venho à casa quando eu tiver tempo, quando puder, né? Hoje está muito calor, está chovendo, ninguém merece, está muito frio, vai chover, porque a gente faz um curso de meteorologia pelo olho, né? A gente olha, vai chover, hoje não dá para ir não. Mas quando a barriga está vazia, você nem abre a goiaba para ver se tem bicho, enfia ela toda na boca, porque bicho de goiaba é goiaba. Não sei se vocês já comeram bicho de goiaba, mas tem gosto de goiaba mesmo, né? Então, quando a gente está com as nossas dificuldades em qualquer âmbito, e não se dá para medir dificuldade de ninguém. Não há possibilidade de medir dor de ninguém. Ah, mas você está gritando muito, não está doendo tanto assim, é impossível fazer essa avaliação. Mas quando a gente tem alguma dificuldade, aí a gente fica sentado ali esperando uma alma caridosa abrir o portão, porque a gente não pode perder a hora, né? Porque as nossas necessidades, muitas das vezes, no meu caso em particular, é maior do que a minha oportunidade de ajudar, então a gente está sempre atento a essa visão um pouco ainda distorcida pela nossa dificuldade de encarar que a casa é santa quando a minha necessidade é dolorosa, né? E quando a gente fala em casa, em santidade, no aspecto de acolher-nos dentro das maiores dificuldades, a gente começa, na casa espírita que a gente estiver associado, ou no templo católico, budista, umbandista, candomblessista, não importa. Porque Jesus não estabeleceu que ele só seria bem quisto ou só falaria dentro dessa ou daquela estrutura. Quando Pilatos, no dia do julgamento, Pilatos pergunta a ele, de que te acusam? E a resposta que Jesus dá ainda fica reverberando na minha mente, porque eu me enquadro muito nela. Porque Jesus fala assim, falei nos campos, no templo e nas sinagogas. Todo homem de bem ouviu a minha palavra. Não ouvimos, sabe, a palavra de Jesus naquela época, então a gente já não era homem de bem desde lá. Porque se fôssemos nós homens de bem, no sentido da proposta do Evangelho, nós teríamos seguido as palavras do Mestre. Naquela parte que é mais fácil. Se te baterem na face esquerda, ofereça também a direita. Se teu irmão te obriga a caminhar 1000 passos, caminhe 2000 por conta dele. Se te fizerem o mal, devolva-o com bem. Será que já ouvimos isso nas casas espíritas que nós estamos matriculados?
Tenho certeza que sim. Se ouvimos, é porque essa necessidade de nos transformarmos em homens de bem, ele já nos acompanha aproximadamente há quanto tempo que Jesus vem ensinando isso para a gente? Não. 2000 anos é muito pouco tempo. Há 4,6 bilhões de anos, quando a Terra foi formada, o Cristo já tinha a tarefa de nos evangelizar, de nos educar para exercermos o amor de Deus um para o outro. É por isso que a casa espírita, o centro espírita, a casa do caminho espírita, não tem muita significação efetiva a denominação ou o adjetivo que demos, é uma casa, é um lugar de caridade. Porque falam no Chico, se Kardec tivesse gravado que fora do espiritismo não haveria salvação, ele teria trilhado outro caminho. Como Kardec afirmou que é fora da caridade que não há salvação, então ele continuava a seguir os preceitos que a doutrina espírita lhe propunha e propõe, não é? Propunha e propõe, para que ele sentisse a felicidade íntima de trilhar o bom caminho. Quando Kardec diz, no livro chamado Viagem Espírita, de 1862, que a finalidade da doutrina espírita não é angariar prosélitos, ou seja, nós não queremos fazer ninguém espírita, mas temos uma necessidade danada de apresentar o Evangelho para todo mundo. Danada. Emmanuel fala numa mensagem a Chico, que Jesus não nos obriga a nada, mas espera tudo da gente. E esse esperar tudo é como eu vou olhar para o meu próximo. Mas quem é meu próximo? O sacerdote também teve essa dúvida. Jesus estava em Cafarnaum e virou para os discípulos e falou assim: desejo comer essa Páscoa com vocês em Jerusalém. De Cafarnaum para Jerusalém dava dois dias de caminhada, porque o hebreu não caminhava à noite, ele caminhava do nascer do sol ao pôr do sol. Então, quando era 2 dias de caminhada, era o dia de hoje e o dia de manhã, até as 6 horas para chegar em Jerusalém. E os discípulos falaram: não, mestre, tudo bem, nós vamos com o senhor lá para Jerusalém. Ele falou: mas eu tenho que passar na Samaria primeiro. Até convidei o Wilson para fazer esse trajeto lá na Calócia, e o Wilson não quis. Porque eu falei assim: olha, nós temos que ir lá em Friburgo, Wilson. Aí ele: tá legal, estou junto. Eu falei: a pé. Aí ele já diminuiu a vontade. Mas eu falei assim: Wilson, mas na proposta de Jesus, nós temos que passar primeiro em Macaé. Ficou fácil, né? Daqui para Friburgo. Aí o Wilson, tanto quanto André, o apóstolo, assim: Senhor, Jerusalém para lá, Samaria para lá, a gente vai ter que fazer isso? Vai. Então tá bom, com Jesus não se discute, né? Aí lá foi eu e o Wilson, né, para Friburgo, né? Lá nós passamos em Macaé primeiro, né? E quando eles chegam, João fala assim: mestre, nós vamos na frente para pedir abrigo, porque nós vamos ter que pernoitar na Samaria. E a Samaria é um lugar meio perigoso de a gente andar à noite. Porque o senhor sabe que tem lá muito malfeitor, né? Que nem lá em casa, vai pela cidade de Deus, né? O pessoal pede um pouquinho. Não sei por quê, né? É nada demais. Mas aí Jesus falou assim: tá bom, pode ir. Foram os dois à frente, né? João e Filipe foram na frente. Quando Jesus chegou na Samaria, João falou assim: mestre, ninguém quis nos receber. Porque viram que eram os judeus e eles não gostam muito da gente. O senhor sabe como é que é, né? Aí João falou assim: Senhor, você lembra daquela tradição que quando alguém nega a pousada a um viajante, que pode pedir fogo do céu para que destrua a casa daquele indivíduo? Está lá na tradição hebraica isso. Aí João falou assim: só quer que a gente peça fogo do céu que destrói todos os samaritanos? A gente se livra de uma boa de todo mundo, né? Gente, pelo amor de Deus, não pede fogo para o céu de Deus que eu moro lá. Livra a minha cara. Aí Jesus falou assim: João, o Filho do Homem veio para salvar e não para destruir. Já deu a primeira cutucada na canela da gente, né? Porque a gente acha que Jesus pune, castiga, determina que vai para o inferno mediante o erro que o outro praticou. Porque o meu erro, Jesus é misericordioso. Mas o erro do outro não, é digno de ir para o inferno. Vai lá comer o pão que o caramunhão, ronca, que o filho de ronca que fuça, né? Amassou lá com a protuberância
da quinta vértebra cervical, da lombar dele, ou seja, com o rabo dele. O outro vai passar por isso. A gente não. Temos um Jesus que é misericordioso, compreende a minha dificuldade. Afinal de contas, eu estou longe da santidade, embora eu a busque. E Jesus falando que ele veio para salvar e não para exterminar, já tirou o meu ímpeto da revanche, da vingança. Porque se você não me ajudou, eu tenho que compreender a sua dificuldade, não aumentar ela com a minha raiva, com o meu ódio, com o meu apontar de dedo. E aí, eles pernoitaram na Samaria no outro dia, sem casa e sem alimento. Eu esqueci de falar isso para você. Quando a gente chegar em Macaé, dinheiro a gente já não tem mesmo, sabe? Não tinha nada para comprar um pãozinho. A gente contava de ser abrigado na casa de alguém, não tinha. E aí eles iniciam a jornada deles no dia seguinte até Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, aí foi aquela festa, lembra aquela festa? Osana ao filho de Davi, lembra? Que a gente fala aqui hoje, nossos irmãos da Igreja Católica, domingo dele. Viu como é que estava todo mundo lá? Estava todo mundo lá, Osana ao filho de Davi. E daqui a pouco, o que a gente estava falando? Crucificai, é tudo a gente mesmo. Tá? Não se iluda não. Aí quando Jesus viu aquela multidão recebendo ele lá, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te abrigar embaixo das minhas asas, como a galinha faz aos pintinhos. Lembra dessa frase de Jesus? Mesma coisa doutor Bezerra fala pra gente. Mesma coisa. Quantas vezes ele queria abrigar-nos embaixo da sua asa de amor, de compreensão, de perdão, de renúncia, e nós falamos que não queremos, porque do meu jeito tem que ser como eu quero. Não vai ser do jeito que querem que eu faça. Só que nós estamos nos referindo a Bezerra de Menezes, assim, Jesus de Nazaré. E aí a gente podia falar em outros benfeitores que nos auxiliam, né? Emmanuel, Joana de Ângeles, né? Ivone do Amaral Pereira, uma infinidade. Porque todos eles, quando a gente chega aqui, ó, no centro espírita, eles falam assim: legal que eu vou poder praticar minha caridade como ele que chegou aqui. Porque a necessidade dele é tamanha que ele nem enxerga. Porque a gente entra, né, barriga cheia, né? A gente entra com o narizinho em pé. Marise, está precisando de alguma coisa? Ela não sabe o que é, depois eu volto. Eu gosto sempre de lembrar uma história do Divaldo, sabe? Divaldo, ele, numa reunião de Assembleia Geral lá na Mansão do Caminho, e a Assembleia Geral do Divaldo lá dá 3.000 pessoas, né? Porque é muita gente lá. E Divaldo falou assim: temos que construir um prédio, uma padaria, que vai funcionar não só para o pão para o pessoal que trabalha aqui na mansão, que são alojados aqui, mas também uma oficina profissionalizante para ensinar jovens a ser padeiro. E Divaldo falou assim: e nós já temos o dinheiro. Aí todo mundo: está no bolso de vocês. Quando vir para cá, a gente constrói. Gostou da tática, Maria? Usa ela. Porque a gente tem um coração enorme, desde que não fale do bolso da gente. O coração não tem bolso, não cabe no bolso, né? Falou do bolso, a gente começa a tremer. Então, quando a gente chega aqui na casa com a barriga cheia, então a gente olha assim para a casa e fala assim: eu vim hoje aqui prestigiar. Olha só o tempo, eu já falei isso, gente. Eu estou falando que é por mim mesmo, né? Porque lá na União eu já falei isso. Eu vim prestigiar a União. Como se eu fosse tão importante assim, que se eu não aparecer, já nem reunião tem. Tamanho é bem importante. Sabe? Então, o doutor Bezerra, quando nos vê chegar, ele fala assim: cara, que bom que eu vou poder ajudar A, B, C, dando a ele a oportunidade de refletir sobre o Evangelho de Jesus. Quando você chegava perto do Chico, né? Chico, qual a novidade? Ai, meu filho, você não sabe. Não, Chico, mas ninguém te contou. Não, Chico, ninguém falou nada. A novidade é o Evangelho de Jesus, ainda é para muitos de nós a novidade do Evangelho de Jesus. Porque a proposta do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
E quando Jesus chegou em Jerusalém, depois daquele alvoroço todo, o sacerdote, vendo que Jesus tinha feito uma caminhada fatigante e visivelmente ainda desgastado por não dormir bem, pela não alimentação, o sacerdote fez o quê? Você quer um copo d'água, Senhor? Um pedacinho de pão, um pedacinho de carne? Não. O que o sacerdote falou? Qual o maior mandamento da lei? E Jesus falou: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E o sacerdote, característica do farisaísmo, são as discussões estéreis. Sabe aquela você e Valmir? Discute pra caramba, mas não resolve nada. É a característica do farisaísmo, né? Aí o fariseu vira e fala assim: quem é meu próximo? Por que o fariseu perguntou a Jesus isso? Em Jerusalém, naquela época, havia duas correntes de interpretação acerca de um fato que aconteceu com Abraão lá no início da jornada do povo hebreu. Abraão estava na sua tenda e a formação da tenda naquela época, de toda a caravana, era em formação de U. As famílias mais jovens ficavam na ponta e os mais idosos e o chefe daquela família ficava no vértice do U. Por quê? Porque se chegasse algum ataque, algum malfeitor, os mais jovens, os mais fortes, repeliam, não chegariam até os mais idosos e o chefe daquela tribo. E aí, Abraão está na sua tenda e de repente ele vê à sua frente 3 homens. E ele falou: eu não escutei tocarem a Jofar para avisar que tinha algum estranho. Nenhum alarido se fez no acampamento, informando que algo diferente aconteceu. 3 homens à minha frente, na minha tenda, são anjos. E aí, o que Abraão fez? Todo aquele que entra na minha tenda é meu próximo. Ofereceu água para poder banhar os pés e tratou daqueles assuntos que eram pertinentes. Quem quiser saber mais, vai lá na Gênesis, que está tudo escritinho lá bonitinho. Tá? É coisa rápida, tem só um capítulo, são 20, é um livro com 28 capítulos só. Não cansa ler não, é uma boa. E aí, uma interpretação levou para o lado que toda pessoa é meu próximo. Mas tinha uma outra corrente que era numerosa, que dizia assim: anjo não é próximo. Próximo é apenas o outro homem. E no caso desse fato de Abraão, outro judeu é próximo. É como se falar: outro maricaense é meu próximo. Mas nem todo Brasil é meu próximo. É uma diferença bem grande. Então, quando o sacerdote pergunta a Jesus quem é meu próximo, Jesus, sabendo dessa polêmica que ele queria criar, Jesus propõe a parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos. Mas um detalhe que nos foge à percepção: depois que Jesus fala toda a parábola, que o homem foi socorrido, levado para a estalagem, aquela situação toda, Jesus vira para o sacerdote e pergunta assim: quem se fez próximo do homem caído? O sacerdote perguntou: quem é meu próximo? E Jesus pergunta: quem se fez próximo do homem caído? E Jesus está pouco importando quem eu vou considerar como meu próximo. Jesus quer saber de quem eu vou me aproximar para ajudar na necessidade do irmão. E aí doutor Bezerra tem essa visão para a gente. Porque quando nós viemos aqui, ele fala assim: chegou o meu próximo. Importa, não importa quem seja. Quem vem pela primeira vez, quem vem aqui desde a fundação da casa, ou quem vem e ainda fala assim: nunca mais volta aqui. Sabe? Tudo isso que eu estou falando é exemplo de mim mesmo. Eu já falei cada coisa que você teria orgulho de saber. Graças a Deus que ficou só na palavra. Né? Falei pela minha arrogância, minha prepotência, mas no juízo falar mais alto que a vontade, abaixei a minha crista, ou como dizia minha mãe, Dona Dalva, abaixei a minha orelha, né? E voltei para o lugar que eu sabia que poderia me esclarecer, não é só me ajudar. A casa espírita, a maior caridade que ela pratica para nós é o esclarecimento, é você saber que você tem um Deus que te ama, tem um Jesus que é teu irmão, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. E Jesus, como diz Paulo na Epístola aos Hebreus, não é homem para mentir.
Porque eu digo assim, fulano, precisa de alguma coisa? Puxa, que bom você perguntou, depois a gente conversa. Porque a gente quer o interesse de perguntar ao outro se está bom, mas rezando para ele dizer que não precisa de nada. Porque muitas das vezes, todas as nossas associações de oferecer oportunidade de auxílio a alguém, a gente primeiro contabiliza quanto tem no bolso, na carteira, e quanto será que esse indivíduo vai me pedir. E eu conto um fato, assim, é vergonhoso, mas eu fiz, eu vou ter que explicar, né? Vou ter que passar. Eu estava lá no MEI, eu já contei essa história do Jailson. Isso me persegue em vários lugares, por isso que eu sempre falo dele. Já é casa antiga da gente, né? Eu estava lá no MEIA, fazendo um lanche, e aí sabe quando você tem aquela visão periférica, né? Aí veio um irmão, assim, do meu lado direito, e eu falei, gente, já vai me pedir alguma coisa. Espírita sofre, né? Mania de perseguição. Todo mundo, tem 350 pessoas, um espírita, a pessoa vai e pede espírita, né? É assim? Aí eu já contabilizo, no bolso eu acho que eu tenho uma nota de R$5. Eu não sou louco de abrir a carteira, porque eu tinha duas de 20, né? A de 5 era mais fácil de fazer. O irmão veio na minha direção bonitinho, bom dia, eu já meti a mão no bolso e dei os 5 pratas para ele. Vai lá, meu filho, vai lá, compra alguma coisinha. Não, senhor, eu queria saber onde era a rua Frederico Neto. Larguei meu cafezinho lá, eu com uma vergonha, não tinha lá. Levei ele lá, e ele queria um cartório que tem na Frederico Neto, é um cartório, ele queria ir lá no cartório, só isso. Não é? Não tem? Tem a Sagrada Coração de Maria. Então, nós temos o hábito de sempre julgar que o outro se aproximará de nós pelo puro interesse, sempre buscando retirar alguma vantagem da gente. Eu não estou falando isso para o irmão que não tem nenhum conceito religioso, não, estou falando do espírita. Irmão, por que você maina tanto o espírita que eu sou? Eu não posso falar mal do católico, do protestante, né, dos nossos irmãos budistas. Eu não frequento essa instituição, que são todas elas respeitáveis. Nós é que destoamos a interpretação do Evangelho que eles nos apresentam por pureza. Emmanuel fala que a nossa dívida de gratidão com a Igreja Católica é impagável. Tamanha a força que eles mantiveram coeso os Evangelhos de Jesus. Então não temos direito de apontar erro nenhum. Eu aponto para o Espírito que é o meio que eu vivo, as dificuldades que nós temos inúmeras de transformar o centro espírita numa casa de caridade. Porque muitas das vezes a caridade maior que nós podemos exercer dentro da casa que nós frequentamos é para o frequentador da casa. Aquele que vem a primeira vez, nós abraçamos amorosamente, desejamos que seja feliz, que encontre o equilíbrio que precisa, mas muitas das vezes nós não olhamos um para o outro. Tem casa espírita que você não sabe quem é o grupo que trabalha no outro dia, sabia? Que tem casa espírita, que tem palestra pública, sério, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todo dia da semana tem palestra pública. Quem vai fazer a palestra amanhã, que é domingo? Não sei, eu só venho no sábado. Então você não vive a coletividade da casa, você não vive a irmandade da casa, e para que ela seja uma casa de caridade, eu tenho que conhecer um ao outro pelo olhar. Valdo, tem que saber também o nome completo, o endereço? Não, a não ser que me chame para almoçar. Mas do contrário, é o olhar, é você olhar para o outro e falar assim, está notando que eu não estou muito bem hoje, que eu estou triste? Aí o que normalmente o outro fala? Estamos num planeta de prova e expiação, todo mundo passa as suas dificuldades. A proposta do Evangelho é qual? É quem se fez próximo do homem caído. E às vezes a gente está numa situação que a gente está andando, mas não está de pé. E para ser uma casa de caridade, eu tenho que apoiar o outro na sua caminhada. Pedro estava na casa do caminho, já tinha encerrado um dia de extremo labor na casa, vários irmãos necessitados, alguns ele abrigava na casa e ele escuta. Ele lá de dentro grita, irmão, já temos a tarefa por encerrada, nem uma concha de sopa tem mais, volte amanhã que eu vos atenderei.
Ah, meu irmão, como eu gostaria de te ajudar, meu irmão, mas não tenho mais nada para te oferecer. Acho que ele está surdo, eu vou lá falar. Quando Pedro abriu a porta, era Jesus. Pedro, eu lhe pedi para apacentar as minhas ovelhas. Vamos esperar Jesus bater a nossa porta para nos chamar à realidade da necessidade da prática da caridade? Ou vamos continuar julgando o outro que está passando por o que fez por merecer, porque ele é um espírito ainda necessitado, em provação, expiação? Que lindo que você consegue definir tudo isso sobre o teu irmão. Aumenta a tua responsabilidade de ajudar. Aumenta, mas aumenta de uma forma tão exponencial que o Dr. Bezerra, num livro chamado Nas Fronteiras da Loucura, tinha um rapaz passando por uma questão de um assédio espiritual muito grande, e esse rapaz, ele nas preces dele, aquelas preces inocentes, né, que a gente acha que vai pedir hoje, amanhã de manhã já está resolvida a questão, né, ele pedia o auxílio de Jesus e de Maria para que advogasse a sua casa, a sua causa. E essa prece chegou até o venerando Bezerra. E Bezerra chega para Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que traduz e muito o pensamento de Dr. Bezerra, e fala assim: Bezerra, vamos ajudar o irmão, sabemos qual caso ele está associado. E aí vai, sabe, lá na Bahia. Eles vão caminhando, Manuel Filomeno de Miranda relatando, e quando chega à frente, o Dr. Bezerra fala assim: é ali, naquele portão. Aí o Manuel falou assim: Dr. Bezerra, o senhor está enganado. Ali não. Não, eu sei, Manuel. Senhor, é terreiro. Tem bandeirinha. Ó, que bom, agora a gente vai. Né? A gente vai para o gritofone. Tem bandeirinha. É terreiro. Aí o doutor Bezerra falou assim: por acaso Jesus não frequenta todos os ambientes? Por acaso Jesus não disse onde estivesse 2 ou mais reunidos ele estaria presente? Ele disse que seria nessa ou naquela condição? Vamos entrar, Bezerra, o Manuel. E quando eles entraram, o salão estava assim bonito, assim, repleto, né? Vários irmãos e irmãs de branco, com seus colares, com todas as suas demonstrações de fé e de confiança. E aí, o Manuel Filomeno falou assim: doutor, é que vai começar o batuque agora. Aí o doutor Bezerra falou assim: eu sei, Manuel, eu já conheço os irmãos daqui da casa, eu sei como é que é. Vamos até ali atrás. Não, aí o senhor exagerou, lá é o Gongá. Lá não dá pra gente ir. Manuel, vem comigo, meu filho. Quando atravessa a portinha que dava para trás do Gongá, estava o jovem que pediu socorro, sentado numa cadeira, e um irmão com os trajes peculiares, normais, do sacerdote daquela reunião religiosa, dando passividade a um espírito de uma luminosidade tão grande que Manuel Filomeno de Miranda sentiu vontade de ajoelhar. E o doutor Bezerra falou assim: levanta, Manuel, que a nossa benfeitora está ajudando o irmão e nos pediu o concurso. Casa de caridade. Casa de caridade. Quando botarmos na nossa mente que toda instituição religiosa tem que ter como objetivo a caridade, nós vamos mudar e muito o nosso entendimento. E muito. Porque até o dia de hoje nós exercemos o preconceito, o julgamento e o apontar de dedos. Porque nós criamos determinados conceitos, perfis de comportamento, que quando foge a esses perfis, logo taxamos de quê? Vai para onde? Não, né? É para um umbral. O espírito não acredita no inferno, né? É porque não lembra quando estava lá, porque vai achar que era. Tá? Não queira ir, porque quem viu o filme Nosso Lar? Viu? Lembra de como era André Luiz lá no filme? Aquilo era parque de diversão. Tá bom? Parque de diversão. Não, é um negócio esquisito lá mesmo. Você vai e não sabe se volta, porque o bicho pega. Então, quando nós entendermos que a prática da caridade está intimamente ligada a um preceito que Emmanuel coloca para nós no pão nosso, um preceito: respeito. Enquanto nós não exercermos o respeito na maior amplitude desse termo,
dessa palavra, nós não estaremos habilitados à prática da caridade. Porque a caridade não nos estabelece como mais ou menos caridoso, como um pouquinho caridoso e um pouquinho não caridoso. É um sentimento que ele é linear, ele nos envia invariavelmente para o caminho reto. Pergunta de Kardec aos benfeitores: como é a caridade, como Jesus a interpreta? Três aspectos da caridade que Jesus entende. Três, simples, super simples, sem problema nenhum. Benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante e perdão incondicional. Eu só sei repetir as palavras. Agora, o sentimento, eu costumo dizer, antes de eu falar, porque na próxima existência a gente vai tentar resolver muitas questões, eu costumo dizer agora que no próximo sistema solar, eu já tenho certeza que eu vou estar um cadinho melhor. E lembrando, por que sistema solar? Porque o irmão fala para a gente na Caminho da Luz que, olha só, escuta isso. Os sistemas solares que Jesus fez o seu progresso não existem mais. Aí a ciência humana nos estabelece que um sistema solar dura em média de 10 a 12 bilhões de anos. Aí eu comecei a fazer conta. A Terra, 4,6 bilhões, quer dizer, 5 bilhões de anos, mais 7 anos para eu poder resolver 7 bilhões de anos para resolver a minha encrenca comigo mesmo, né? Sei que não vai dar tempo. Então, por isso que eu conto o sistema solar. Né? Não é uma questão de lógica, né? É racional, tem que ter lógica no negócio. Então eu já sei que para mim está difícil, porque se Jesus, os sistemas solares que ele fez o seu progresso não existem mais, e eu aí, para facilitar a minha vida, eu estabeleci que foram 3 sistemas solares, ou seja, 30 bilhões de anos. Molinho. Justo. 30 bilhões de anos. Aí a gente vai lá em André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que o princípio espiritual, ele estabelece um roteiro de progresso, começando no mineral, vai para o vegetal, até ir no animal, na forma mais simples do animal, que eu estabeleci como sendo a ameba, né? Que é um protozoário unicelular, né? Aí o Luiz fala que da ameba até Evaldo, Homo sapiens sapiens, nós, esse princípio espiritual levou aproximadamente em torno de 1,5 bilhão de anos. 1,5 bilhão de anos. Jesus, 30... Eu estou mais perto de quem? Não é para o próximo sistema solar? Não é? Por quê? Porque o aspecto da caridade ainda está estagnada no meu julgamento. No meu apontamento de que você está certo, ele está errado. É do meu jeito, eu só aceito se for assim. Porque se mantivéssemos esses pensamentos, certamente não daríamos condições a Dr. Bezerra de Menezes de insuflar a ideia nascente dessa casa que hoje comemoramos 27 anos. Ela não foi estabelecida num sentimento de egoísmo, de orgulho, de perpetuação da vontade. Ela foi estabelecida como sendo um local de caridade, a partir do momento daquele que resolveu iniciar essa tarefa. Que ninguém faz nada sozinho. Quando Jesus nos apresenta a proposta de onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente, Jesus quer dizer que ninguém é ninguém sem ninguém. Caminhamos invariavelmente nos apoiando em alguém, e eu estou falando no aspecto espiritual também. Porque hoje a espiritualidade composta dos nossos mentores estão muito mais felizes pela nossa aceitação de vir aqui hoje comemorar do que propriamente para comer os quitutes que estão lá dentro. É, Jorge, eu já sei, é dele. Eu já trouxe até aquela tapauerazinha. Entende? Porque nós ainda temos uma visão de caridade que satisfaça o aspecto material. Sabe? Material. Eu estou passando mal. Roberto, me dá um passe. Como se ele fosse o papai do céu, que um passe resolve todos os problemas de todo mundo. Você tem que dar várias de você mesmo, né, Roberto? Toda hora. É assim? Não é assim. Se não é assim, é que eu, muitas das vezes, tenho que vir aqui, o Roberto falar, Evaldo, hoje eu não estou legal. Pô, irmão, você veio, vamos conversar. Lá na nossa casa, nós temos um trabalho espiritual lá, tratamento espiritual com a equipe do Dr. Herman.
Eu ando às vezes, assim, eu vou falar baixo que ele pode escutar e ficar chato, né? Eu fico meio chateado. Que tudo ele fala assim, fala com o médico de orelha grande. Todo mundo já me chama de orelha grande agora. Né? E o pessoal fala assim, não, você não falou que você tem orelha grande. Eu sei que eu tenho, não preciso ficar repetindo toda hora. Mas a prática da caridade está na possibilidade de você ouvir o outro, gente. Ouvir. Ah, mas aí, poxa, vai me contar a mesma história? Vai, porque você repete a tua história há várias existências. Sabe? Eu não consigo perdoar, mas não é uma ideia de hoje, não. Porque ninguém reencarna bonzinho e fica malzinho, como também ninguém reencarna malzinho e vira bonzinho. Apesar que a visão é diferente, desencarnou, ficou bom, né? Virou anjo. Nem criança vira anjo, porque nós temos nossos compromissos milenares, mas quando eu entendo que a casa tem que ser um lugar de caridade, é porque se eu vim aqui e fui beneficiado por um passe, por uma água fluidificada, por uma orientação, eu assumo a responsabilidade de levar isso para aquele que chega. André Luiz fala para a gente no livro Sinal Verde, que aquele que possui 5 minutos de conhecimento do Evangelho já tem elementos suficientes para mudar a sua conduta moral. 5 minutos. Uma jovem que chegou perto de mim, alguns anos atrás, falou assim, Val, há quanto tempo você está na doutrina espírita? E eu, naquela humildade que eu não tenho, né, enchi o peito, à época eu falei, 40 anos. Lá na União, né, Cleio? Não é? Meu irmão lá da União Espírita Beneficente, Jesus Maria José, lá em Rocha Miranda, Vanderlei também. E eu enchi o peito, 40 anos. E tem hora de ser médico, você se complica. Porque aí o meu protetor falou assim, e quanto tempo a doutrina não está dentro de você? Acabou. Não ri, não. Não ri, não. Tu tá rindo porque não foi contigo. Aí eu parei de fazer essa apologia, é uma possibilidade que eu não tenho ainda. Quando alguém me pergunta, quanto tempo você está na doutrina? Alguns meses. Né? Estou tentando. Por quê? Porque a doutrina não se estabelece na palavra, sabe? Na oratória. Não. É na prática diária, sabe? Quando você levanta de manhã, doido para tomar um café, aí o marido fala assim, já fez café? Não, por que tu não fez? Tu não acordou primeiro? Porque é obrigação sua. Não está escrito isso em lugar nenhum, não. Marido, pode perder essa chance que não está escrito em lugar isso, não. Porque no tempo da minha mãe, ela tinha que ficar em casa para o meu pai trabalhar. O mundo de hoje, ou o homem vira essencialmente um parceiro, ou então ele vai para a fila dos desempregados, maritalmente falando. Vai, porque hoje em dia a coisa está mais dinâmica. Então nós temos que entender que aonde devemos praticar a grande caridade. Olha, que se responder vai assumir a responsabilidade. Deixa o orador falar onde é, porque aí você fala assim, eu vou aprender, sabe? Eu vou aprender, porque a grande caridade que eu tenho que praticar é dentro do meu lar, porque lá é que eu vivo mais tempo, para quando eu chegar aqui já estou acostumado de lá. Eu já estou acostumado de lá. Então exercemos uma atividade que deve ser permanente, porque senão, gente, essa proposta do Dr. Bezerra vai continuar como uma frase muito linda, mas ainda não tocou o meu coração. Para encerrar, porque o horário avança, eu queria fazer, parece até amanhã, que é domingo, a Marisa que não deixou. Ela falou que não, tinha que encerrar às 7 horas, né? 7 horas. Eu vou pedir ao Alberto para botar uma música que ela sirva de reflexão e também de um agradecimento íntimo a esse benfeitor, Bezerra de Menezes. Eu não sei se conhece, mas é uma música que retrata muito como a gente tem essa relação de amor com esse servidor de Jesus.